Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço a todos vocês que me acompanham pelo meu canal, o Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Agradeço os 245 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você não se inscreveu ou um conhecido seu e você gosta do canal, é fácil, o Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize da página dos comentários, coloque like no que vocês gostaram. Nós temos um acervo muito grande de vídeos, temos excelentes entrevistas que qualificam o debate político no Brasil e várias discussões também sobre história do Brasil, né? Então, se você gostar, é aquele convite. É fácil, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Vamos lá, então, às principais notícias do dia. A minha principal notícia do dia é um horror. É um horror. É o Bolsonaro. O Bolsonaro é inacreditável. O que nós vamos fazer com o Bolsonaro? Eu não sei, creio que vocês também não saibam. Hoje ele saiu de forma irresponsável, fez um tour por Brasília e pelas populosas regiões administrativas ali do Distrito Federal, antigas cidades satélites, como nós chamávamos, né? Ceilândia, Taguatinga e Sobradinho. Encontrou pessoas, foi acompanhado de pessoas, tocou, não usou máscara, fez tudo o contrário do que é determinado pelas autoridades sanitárias. É inacreditável o que ele fez. Ele fez por querer, fez tudo. E até hoje, vale destacar, não mostrou o exame, o Brasil não sabe e tem de saber, porque a transparência, inclusive, é um artigo da nossa Constituição, no artigo 37, ele é uma autoridade, ele tem de apresentar o exame que ele fez de coronavírus. Só faltava, depois de tudo isso, ele estar com o coronavírus. O que ele fez hoje foi inaceitável, inacreditável. Ele faz propositalmente para desmoralizar as autoridades, inclusive o seu ministro da Saúde. Andou por regiões populosas, teve contato, conversou, abraçou, recebeu coisas, fez como se nada tivesse ocorrendo, no sentido de mostrar, não usou máscara, no sentido de mostrar que tudo que está sendo falado aí é tudo bobagem. Ou seja, hoje ele coloca em risco o país. Eu sempre digo que o grande problema do Brasil hoje não é o coronavírus é o segundo problema. O primeiro é Jair Bolsonaro. E nós temos, e vou voltar a isso, uma ampla legislação que pode ser aplicada, desde que muitos não gostam, eu sei, porque ela vem de 1983, mas tem a Lei de Segurança Nacional. E claramente se aplica a alguns artigos sobre essa ação irresponsável que o presidente está fazendo, né? Segundo, pode pegar o Código Penal, o artigo 267, que trata disso, e também além do que eu sempre falo, 10 de abril de 1950, a Lei 1079. É necessário uma ação rápida das autoridades, dos poderes constituídos, antes que a situação vai ficar absolutamente sem nenhum controle. E a partir de abril, quando todas as autoridades dizem que vai começar a se contar o número de mortos às dezenas. Hoje voltou a crescer outra vez o número de mortos. E o que chama a atenção é que em todas as aparições públicas do presidente, ou quando ele convoca cadeia de rádio e TV, a indiferença pela tragédia. Ele é absolutamente indiferente. Observe, uma indiferença total. Ele só relaciona a tragédia a 2022, a sucessão presidencial. Ele é absolutamente indiferente com a tragédia humana, né? Ele não dá até agora nenhuma palavra de conforto aos familiares que perderam seus entes queridos nessa tragédia do coronavírus, mas nenhuma palavra de conforto. É uma pessoa absolutamente insensível, percebam, absolutamente insensível. O sofrimento para ele nada significa, é algo absolutamente desprezível. E o que chama a atenção é que ele, em momento algum, se condoeu do que está ocorrendo, se colocou junto com os familiares, né, do lado dos familiares que perderam seus entes queridos, em que inclusive não puderam sequer comparecer aos velórios, porque os velórios, né, todo mundo sabe, eles estão proibidos, ou seja, não puderam se despedir dos entes queridos. E o presidente da República tem absoluta desconsideração sobre isso. Até agora, note, em nenhum momento ele conversou, ele deu uma palavra de conforto, nada. Ele em momento algum deu uma palavra de apoio, por exemplo, aos profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, aos cientistas da área da saúde e da Fiocruz, aos médicos, a todos aqueles que trabalham nos hospitais, né? Afinal, o hospital seria um conjunto de profissionais também da área administrativa, todos aqueles que estão nas ambulâncias, todos os profissionais da saúde. Nada, nenhuma palavra de apoio, de agradecimento, nada.
nada, nenhuma palavra de agradecimento a tantos outros que estão envolvidos nessa crise, estão trabalhando, os lixeiros, por exemplo, que continuam recolhendo todo o lixo, os entregadores, em suma, todos aqueles que estão envolvidos nesse drama que nós estamos vivendo, que a morte está chegando, é uma coisa terrível, ela está chegando para ceifar centenas e centenas e centenas de vidas de brasileiros e de brasileiras. A morte chegando, nós sabemos que ela vai chegar em abril, já está crescendo, hoje cresceu ainda mais o número de mortes. Se o presidente, em momento algum, observem como esse homem é perigoso para o Brasil e como ele é diferente de nós, né? Ele deu uma palavra de conforto, de solidariedade, fez um elogio, nada, só vem ódio, desconhecimento, mas o negacionismo mais primário. E aí tem uma questão importante para a gente analisar. Bolsonaro não é um produto só de uma conjuntura específica brasileira, é produto de uma conjuntura do mundo, especialmente do mundo ocidental. Esse negacionismo que está muito presente na Hungria, está presente na Polônia, nos Estados Unidos, estava recentemente até no governo da Itália, graças a Deus Salvini saiu, em tantos outros países está presente aqui, que é uma visão da ignorância, a ignorância no poder, a ignorância no poder. É como se a ignorância fosse qualidade, né? E negar a ciência, ter ideias as mais absurdas, as mais estapafúrdias, viver de fake news, viver num universo paralelo. E aí lembra um pouco esse livro grande, clássico, do George Orwell, 1984, livraço, né, que tem lá os 2 minutos de ódio, que era todo dia, como o Bolsonaro tem o gabinete do ódio dentro do Palácio Planalto, paga com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, né? Como que é? No livro 1974, O Grande Irmão, tem de manter sempre a normalidade, a guerra constante é o estilo Bolsonaro e de todos esses negacionistas, neofascistas, neonazistas, antissemitas, cada um vai para um nicho desse mercado reacionário e tal. E quando ele lembra aqui no livro, guerra é paz, os slogans, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, tem o Ministério da Verdade. Nós estamos vivendo muito esse triste universo do George Orwell, né? Que evidentemente o presidente da República nem sabe quem é, porque ele é um ignorante, né? Mas a questão que se coloca para ele agora não é mais uma discussão no campo da política, é no campo da saúde pública e da sobrevivência do nosso país. É inacreditável essa ação dele. E ele quer sempre achar um bode expiatório. E nisso tudo, observem, ele quer achar um bode expiatório para justificar o fracasso do seu governo. E o fracasso econômico, vale destacar, e vocês são testemunhas dos nossos encontros diários, que antecede a crise do coronavírus. Fracasso econômico, basta ver o pífio, o crescimento do PIB do ano passado e tal. Então, as questões que se colocam é que ele é um fenômeno ocidental, um fenômeno que tem paralelos com os anos 30 do século XX, no momento de ataques violentos à democracia, né, feito por dentro os anos 20 e os anos 30, dentro de uma perspectiva autoritária, só que agora com uma leitura do século XXI, que tem a presença de algo que não existia nos anos 30, que são as redes sociais, que fazem muito parte desse processo de desmoralização das instituições, desse negacionismo e dessa visão de mundo que coloca em risco o mundo ocidental, mas em especial, no nosso caso, o Brasil. E o Bolsonaro é muito produto disso, né? É inacreditável que ele chega a falar em certos momentos, nessa semana falou a questão, ora dizia que era para ficar em casa, ora que não era, e hoje faz justamente o inverso. E eu quero saber, acho que todos nós, qual é a posição do ministro da Saúde sobre esse fato? Qual é a posição? Porque vai haver um choque direto entre o ministro da Saúde, né, e o Bolsonaro. Se esse choque já ocorreu de forma leve nos últimos dias, e nós vimos que até o Mandetta em certo momento mudar o seu discurso, mas agora voltou a fazer o discurso correto, mas isso vai se aprofundar, especialmente quando a curva, infelizmente, do número de mortos crescer muito rápido, em dezenas e dezenas de mortos por dia. A grande questão é até que momento nós vamos suportar isso sem bater de frente. E sempre quando eu falo bater de frente, é no sentido político, no sentido constitucional, com o irresponsável que governa o Brasil, que é o caso do Bolsonaro. Nós não podemos assistir calados, sentados, à destruição do nosso país. E essa destruição agora, feita, que pode conduzir as estatísticas, vocês estão lendo, eu li, né? O número mais baixo é 45 mil mortos. O número mais alto suplanta 1 milhão.
1 milhão de brasileiros. A questão é se nós vamos assistir que esses cadáveres vão ser empilhados e sem que nós possamos fazer nada. Eu presumo que nós vamos agir. E agir como? Acho que essa é a questão que se coloca nesse momento. Quando nós falamos justamente agir como? É o desafio, o que fazer? Eu acho que essa é a pergunta que todos nós estamos fazendo. Acho que de um lado é cobrar nossos deputados, né? Por exemplo, eu estou no estado de São Paulo, o deputado mais votado de São Paulo, Eduardo Bananinha, o que o Eduardo Bananinha está fazendo nessa crise? Né? Muitos votaram 1 milhão, acho que 600 mil eleitores em São Paulo votaram no Bananinha. O que o Bananinha está fazendo? O Bananinha sequer mora em São Paulo, o Bananinha fraudou o registro na Justiça Eleitoral. Mas o que está fazendo o Bananinha? Mas e os outros 69 deputados federais de São Paulo? São Paulo tem 70. O que estão fazendo? E os senadores? Né? Vamos cobrar isso nos seus estados também, os senadores, os deputados, porque vai ser condição indispensável rapidamente, quando o número de mortos crescer, não adianta só ficarmos só na crítica ou fazendo até piadas da ignorância dele. Lembra-se que ele disse na live de quinta-feira que lotérica pode abrir porque os vidros são blindados e o vírus não passa. É esse o nível do homem que está na presidência da República. O que ele fez hoje é criminoso. É criminoso, sim. É criminoso, porque viola as determinações que vêm desde a Organização Mundial da Saúde, mas passa aqui pelo Ministério da Saúde, por todas as autoridades na área de saúde pública. Ele pode ter, se estiver com o coronavírus, contaminado um monte de gente, porque até hoje não apresentou exame. Como também pode ter sido contaminado, estimulando milhões de brasileiros a ter o comportamento dele. Aí é que é a grande questão. Ele está estimulando e está desmoralizando as decisões do seu próprio governo. Quer dizer, é como se convivesse dois personagens, um médico e um monstro. Quer dizer, quem é esse cidadão aí? Quem é esse indivíduo? Né? Como é que nós vamos continuar aceitando tudo isso passivamente? Isso não é possível. A questão, portanto, que se coloca é o que fazer com Bolsonaro. E olha, tem um outro ponto a ser destacado. Pode estar ocorrendo subnotificação dos casos e dos mortos, né, dos infectados e dos mortos. Esses números podem ser maiores do que nós temos. E o próprio UOL apresentou agora um dado que, comparativamente com a China, no início da epidemia, a nossa situação está muito pior. De acordo com o UOL, São Paulo tem 6 vezes mais mortes por coronavírus que a China por dia. E já tem 136 mortos no Brasil, né? Subiu de 114 para 136. Então a questão que se coloca é necessário o isolamento social. Não há ninguém no campo científico sério que diga o contrário. É necessário o isolamento. Tem um custo pessoal? Tem um custo econômico? Todo mundo sabe que tem. Né? Nós já discutimos em encontros anteriores a relação vida-economia, que não há contradição entre uma coisa e outra. Quanto mais rápido nós vencermos a luta contra o coronavírus, mais rápido a economia vai se reativar. Quanto mais irresponsáveis nós formos no combate ao coronavírus, mais tarde a economia vai se reorganizar, reativar. Ou seja, se nós estendermos a epidemia até setembro, até outubro, a economia brasileira não vai ficar só destruída em 2020, mas 2021, 2022, e vai ser muito difícil recuperar. Então nós temos uma batalha a ser travada agora. A batalha decisiva é justamente nesses meses que todas as autoridades mostram que é o grande problema. Ou seja, abril, maio e junho, né? Conseguindo vencer e tendo esse isolamento e acompanhamento periódico que as autoridades estaduais estão fazendo, com encontros, com divulgação, o papel da imprensa é fundamental. O papel da imprensa. Aí nós estamos vendo quão importante é a rádio responsável, a TV responsável, o jornal, a revista responsável, quão importante é, né? E está todo mundo assistindo, acompanhando, porque lá estão sendo apresentados os dados, estão desmoralizando as fake news. O presidente da República chegou inclusive a apresentar um remédio como solução. Ele nem sabe como se transmite o vírus, o Covid-19. Ele vai falar em remédio, apresentar um remédio. É inaceitável, é inaceitável. Mas a questão que se coloca, portanto, no campo político é o que nós, democratas, republicanos e brasileiras, vamos fazer com o Bolsonaro. Porque o que ele fez hoje é um ato criminoso contra a população brasileira em plena epidemia.
né? A legislação é muito clara sobre isso, né? Eu citei o Código Penal, artigo 267, tem a Lei 1079, que é do impeachment, mas que foi, segundo os juristas, recebida pela Constituição de 88, tem a Lei de Segurança Nacional. Em suma, nós temos um enorme arcabouço legal que pode ser usado. Mas se ele continuar desrespeitando as leis amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, como é que vai acontecer? E se ele continuar fazendo isso? E se ele soltar um decreto, como ameaçou fazer hoje, dizendo assim, vamos abrir tudo, aí nós vamos ter aquele ponto que eu já antecipei. Nós estamos vivendo uma crise de saúde pública, uma crise econômica e teremos a terceira, a crise institucional. Vai haver um choque entre poderes e intrapoderes, no interior dos próprios poderes. Por exemplo, entre o Executivo Federal e o Executivo Estaduais, né? E ou municipais. Vai ter um choque. E isso vai acabar como? Como é que a população vai saber? Atende o presidente ou o governador? Como é que ela vai ficar? Como é que vai ficar o comerciante? E as medidas econômicas que não aparecem, as medidas efetivas, a lentidão do governo de enfrentar essas questões. Demora, tudo é pro dia seguinte. Percebo que o Paulo Guedes faz encontro com todos, mas menos com os trabalhadores, né? Menos com a população. Parece que só existem os interesses do empresariado. São importantes? Claro que são, mas existem os interesses do conjunto da sociedade. A sociedade não é só uma pequena fração, a sociedade é o conjunto, é a totalidade. Ele não fala, ele sumiu, né? Nessa hora, o ministro da Justiça, evidentemente é um assunto de saúde, mas interessa também o papel do ministro da Justiça. A pergunta é, onde está Sérgio Moro? Não é verdade? Né? Onde está o Sérgio Moro, o xerife? Nessa hora é importante estar presente o ministro da Justiça e da Segurança Pública, seu ministério abarca as duas áreas. Então a questão que vai ocorrer é que a tendência é crise de saúde pública, crise econômica, a crise política, e político-institucional, né? E a quarta, lembra que eu tenho insistido, a crise social. Se nós chegarmos na crise social, ou seja, na medida que o coronavírus atingir áreas mais pobres, né, as favelas, as habitações populares, pega a região metropolitana de São Paulo, veja que é uma situação grave no campo do saneamento básico, a concentração de pessoas, a possibilidade da proliferação do coronavírus em larguíssima escala, e vamos começar a contar não mais em dezenas, em centenas, mas em milhares de mortos, e ao mesmo tempo o presidente da República está remando contra as autoridades da saúde pública, o que vai acontecer? Nós estamos, portanto, nos aproximando rapidamente. O dia não tem mais 24 horas, o dia vai tendo 48, 72, em certos momentos da história assim. Parece que o relógio gira muito rapidamente. E vai ter um acerto de contas. E quando eu falo acerto de contas, é como nós encaramos, ou seja, no sentido constitucional, não como ele. Ele tem como instrumento o ódio, a visão terraplanista, o negacionismo, o reacionarismo, a violência. Ele tem como símbolo a morte. Nós brasileiros têm como símbolo a vida, e as manifestações de solidariedade que o Brasil está mostrando são maravilhosas. Aquilo que eu digo todo dia, o povo brasileiro não é o Bolsonaro, o povo brasileiro é bom, é trabalhador, é solidário, é amoroso, e já tem grandes experiências que a sociedade civil está fazendo. Agora, se o presidente não atrapalhar, seria melhor ainda. Ele podia até ser um elemento que estimulasse essas boas manifestações da sociedade civil, mas ele rema contra, e aí nós vamos ter de acertar essa conta político-institucional e de sobrevivência da nossa pátria que está em perigo. E a pergunta fica, o que fazer com Bolsonaro?